Se levantar um pouquinho, esticar as pernas. Vamos Eu vou lá. fazer minha comida. Mas pode falar que eu tô ouvindo. Velho, eu tô deitado. Sim, mas às vezes não é bom sair um pouquinho da cama, né? Se estica e volta. Daqui a pouco vocês cansam, então. O perigo de eu descansar é dormir. Não, dormir não, vigie, presta atenção. Vamos Ai, lá, ai. né? Depois Vamos da lá. gente ter pensado no nosso tema e depois da gente ter criado um título para ele, então o nosso artigo já começa a ter forma. Aí, mais para frente, você vai começar, né, a ter que buscar, ler alguma coisa ligada ao seu tema, para você criar essa contextualização. Que são, como é que essas línguas estrangeiras estão dentro da nossa profissão, qual a importância dela, para ir, né, contando essa historinha, não pode simplesmente as informações caírem de paraquedas. A gestão de pessoas também, então, como é que surgiu essa questão da gestão de pessoas? Então, vai fazer dois ou três parágrafos que vocês acharem necessário para contextualizar esse tema que vocês vão abordar. Belly, Oi? o meu, assim, que eu coloquei, né, gestão de pessoas, só que eu tô meio, assim, perdido, porque gestão de pessoas pode se tratar, assim, como recursos humanos, numa questão mais humana, né, mais humanística. Dizer o recursos humanos como uma questão mais burocrática, mais alinhada, certinha, né? Aí eu estava visando como os profissionais de secretariado que atuam em pequenas empresas, eles acabam tomando essas funções para eles, né? Tipo, eles que contratam, eles que demitem, eles que passam férias para os outros funcionários, que tratam dessas coisas, entendeu? Aí eu queria saber como unir isso com o meu tema, porque eu estava meio perdido com o meu título. Mas eu acho essa sua proposta perfeita, Lenice, porque é como você falou, normalmente em médias empresas que faz isso é o contador, quem faz isso são outras funções, mas numa empresa pequena, o secretário faz isso. E eu trabalhei numa empresa pequena também, e era eu que fazia. Na verdade, quando a gente passava desse processo, né, que dizia assim, vai demitir fulano, um exemplo. Então, a gente pedia essas informações para o contador, e aí o contador mandava as verbas lá, né, rescisórias e tal, mas a gente que fazia esse contato, né, olha, vai ser demitido, tem aviso prévio, não tem, ou quando é admissão, você vai ser demitido, tem todos esses procedimentos, aí tem todo um treinamentozinho, entendeu? Então, eu fazia isso também. Então, mas cada um tem sua realidade, eu acho sua pesquisa muito pertinente também. Vamos buscar aí agora, né, para desenvolver. É verdade, muito bem. Olha aí, a de Letícia. Muito bem, Letícia. A atuação do profissional secretariado em meio a uma pandemia, dificuldades no mundo virtual. Excelente. E assim, esse tema da pandemia, né, tá todo mundo interessado, né, de conhecer isso um pouco mais. Então, bem pertinente mesmo. Excelente. Inclusive, tem um dossiê aberto, que é dossiê. É uma chamada de uma revista científica temática. Então, a revista científica, ela publica, não é um dossiê, dizendo assim, olha, a gente está recebendo artigos só sobre essa temática. Então, qual é a temática? As transformações no mundo do trabalho. Provocada justamente pela pandemia, entendeu? Então, Letícia, ao final da disciplina, você tendo esse artigo, dá para você submeter na revista, viu? Quem sabe, né? Certinho. Quem sabe você já entra aí, não? Acho que Obrigada. O período de submissão é janeiro, fevereiro, por aí. E aí tem todo um prazo, né, para avaliar, mas provavelmente aqui para o final do ano que vem, que demora, possa ser que você tenha um artigo aprovado. Olha aí que show. É isso aí, muito bem. Vamos lá, né? Sabe, aí, né? sabe, o primeiro passo já foi dado, né? Aí, veja,
Aí a gente vai partir agora para a justificativa, pessoal. Justificativa. É a hora da gente vender o peixe da gente. Quem é o peixe da gente? A nossa temática. A temática que a gente escolheu é o nosso peixe. E a gente vai vender ele na nossa justificativa, mostrando para o leitor, mostrando para o avaliador, mostrando para o professor, né? Qual é a relevância, qual é o impacto desse estudo, por que eu quis estudar ele, por que chama atenção, por quê. Então, é a hora da gente justificar. Então, vamos lá. Primeiro, eu tentei trazer algumas perguntinhas que ajudarão vocês a responder, né? Ou melhor, a fazer a justificativa respondendo essas perguntas. Então, se vocês conseguem responder essas perguntas, você já tem aí um passo para ter a justificativa da construção do seu artigo. Primeiro, em meio a tantos assuntos, por que você quis estudar esse? Aí a justificativa, minha gente, é algo muito pessoal. Eu não posso dizer a vocês, você está estudando isso porque... Não, é seu. É seu. Por isso que a gente passou aí algumas aulas, eu apresentando os temas gerais, para vocês se identificarem e buscarem alguma coisa. Então, em meio a tantos assuntos, por que você quis estudar isso? Aí, você que está aí com o seu caderninho, com o seu computador, com o seu celular, você já vai escrevendo, eu quero estudar isso porque, sei lá, escreve, não se preocupa com palavras bonitas, com palavras científicas, escreva do jeito que vem na sua mente. Depois, quando a gente vai fazendo várias leituras, aí a gente vai lapidando, vai deixando a coisa mais clara, mais objetiva, mas de primeira instância, escreva como veio. Por que você quer estudar isso? Né? Outra pergunta. A sua pesquisa ela é relevante? Por que você acha que a sua pesquisa é relevante? E ela é importante para quem? Aí você responde, olha, a minha pesquisa, ela é relevante por nos encontrarmos no contexto de pandemia da Covid-19. E aí ela é importante para os profissionais de secretariado, que muitos deixaram seus ambientes físicos, estão totalmente virtuais, outros estão no modo híbrido, no presencial, no virtual. Então, a gente quer agora estudar como é que como é que está se dando essa atuação no modo virtual. Então, vai pegando a dica, né, Letícia? E terceira pergunta, de que forma essa pesquisa contribui para a área de secretariado? De que forma que ela contribui? Né? Então, no caso mesmo da coisa virtual aqui de Letícia, de que forma que ela contribui? Para explorar temáticas nesse sentido, da atuação na virtualidade, enfim. Aí você olha para a sua pesquisa, olha para você e diz por que ela vai contribuir para o secretariado. Então, você pode colocar essa pergunta, que nem um questionário, né? Pergunta 1, e tentar responder. Pergunta 2, pergunta 3. Isso vai ajudar bastante a vocês, no final, fazerem um parágrafo ou 2 parágrafos com a ideia central da justificativa do seu artigo. Certo? Entenderam até aí, né? Só que o seguinte, quando vocês forem fazer a justificativa, primeiro que na introdução, como eu falei lá naquela estrutura, eu estou gravando aí a aula, minha gente, me diz aí, tá, né? Tá gravando. Pronto. Tá gravando. A gente tem a introdução, então a gente vai ter a contextualização do tema, se lembra dessa estrutura, né? Então, vocês, quando fizerem essa construção no Word, faça separado. Aí vem outro ponto agora, justificativa. Na justificativa, aí você pode pegar aquela pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, e tenta responder 2 linhas, 3 linhas no máximo, entendeu? Para cada uma. No final, você vai deixar assim, quando você mandar para mim,
vai estar dessa forma. Aí eu vou tentar juntar em um único parágrafo, ou em 2 parágrafos, uma ideia central, entendeu? Quando você faz essa separação, você não corre o risco de perder a ideia, de perder aquilo que está motivando você, entendeu? Aí depois que você tiver com aquilo ali bem definido, do porquê que a sua pesquisa é importante e tal, aí a gente consegue fazer um texto mais geral, certo? Então, no Word lá de vocês, façam essa estruturazinha, essa definição. Enfim, entenderam? Porque o artigo em si, ele não tem essa estrutura, tudo divididozinho, não, é um texto corrido e o leitor que se encontra, ok? Só que, para facilitar o entendimento de vocês, eu prefiro que vocês façam assim, porque qualquer coisa a gente consegue mexer. A gente mexe só na introdução, a gente mexe só na justificativa, a gente mexe só na problemática, porque está tudo ali separadinho. Então, vamos lá. Justificativa. Outras questões que podem ajudar vocês nessa justificativa. Primeiro, buscar argumentos em defesa do seu trabalho. Né? É como se você tivesse um projeto, é como se a sua pesquisa fosse um produto físico ali, e você vai buscar argumento para defender o quanto que ele é importante. 2, é o momento em que a gente vai convencer alguém a se interessar pela pesquisa. Então, a gente vai lendo lá, e vocês vão trazendo, aí traz uma citação, aí traz não sei quem, os autores, e aí termina que, às vezes, a gente não sente vocês, entendeu? A justificativa, ela traz isso, ela traz a coisa mais humana do pesquisador, da gente entender por que aquele estudo aí está sendo desenvolvido. Terceiro, é o momento da gente realizar o marketing do seu trabalho. Então, quando a gente busca um artigo na internet, o que é que faz vocês a continuarem a leitura dele todinho? Uma das partes é a justificativa, porque ali mostra o quanto que ele é importante, possíveis contribuições. Quando você lê que fala, não, isso aqui não tem muito a ver, não, fecha, vamos em busca de outro. Né? Então, é o momento do marketing do nosso trabalho. É também para a gente mostrar a diferença de abordagem do tema de outras pesquisas. Então, quanto mais recente for o tema, como no caso desse de Letícia, ela, ao mesmo tempo em que ela vai ter dificuldade de encontrar artigo no secretariado sobre esse tema, porque não foi publicado ainda, que obviamente é algo bem recente e novo, né? Ela vai ser o diferencial. Então, provavelmente, as próximas pesquisas que vierem depois dela, vai citar a pesquisa dela, porque a dela foi pioneira, entendeu? E aí, na justificativa, a gente tem essa oportunidade de mostrar a diferença de abordagem. Exemplo, se alguém fosse falar aqui de secretariado remoto. Alguns artigos já foram publicados no secretariado remoto. Então, qual é a diferença da minha abordagem para as outras? Tem que ter uma diferença, a gente não pode repetir, porque se a gente está repetindo, não faz sentido. Então, sua pesquisa ela não tem relevância, não tem impacto, não tem contribuição, porque está repetindo uma coisa de outra pessoa. Aí, como é que entra a justificativa no trabalho, né? Primeiro, vocês vão fazer conforme eu disse lá. Tenta fazer separado, coloca as perguntas para guiar vocês. Mas depois, quando eu gerar esse parágrafo único, essa ideia central, como é que ela entra? Então, no artigo, os parágrafos da justificativa, normalmente, né, ele inicia-se assim, justifica-se esse trabalho, 3 pontinhos, né? Aí a gente vai lá soltar a nossa justificativa. Por quê? Primeiro, a justificativa da pesquisa, ela pode ser justificada pela atualidade do tema. É o que traz aí, assim, a pesquisa de Letícia, pela atualidade do tema. Então, é um tema extremamente atual, extremamente relevante pela situação, extremamente, aí vai ser inédito também, né? Chega no último ponto. Então, assim, justifica-se esse trabalho pela atualidade do tema, e aí você vai e conta a historinha, por estar nessa situação, pelo cenário ser isso, aquilo, outro.
Justifica-se esse trabalho também pelo ineditismo dele. Então, quando você vai responder lá por que sua pesquisa é importante, porque ela é inédita, porque, no caso de Letícia, né, não tem outras pesquisas que ainda foram publicadas nesse tema. Então, se você vai escrever um artigo que já tem alguma coisa sobre isso, então, ele não é de um todo inédito, porque já tem algo que já foi discutido antes, certo? Mas aí você tem outras justificativas. Pelo próprio interesse do autor, então, é como eu disse, né? Talvez você, na sua família, tenha um mercadinho, tem uma venda, tem alguma coisa, e aí você quer falar sobre empreendedorismo, sobre gestão, porque você está ali envolvido naquele ambiente empreendedor. Obviamente que por interesse, por uma atuação própria, aí você quer investigar esse tema. Pela própria relevância do tema, né, e aí todos são relevantes, cabe você identificar qual é o nível, né, em que ele é relevante. A importância social, econômica, política, no âmbito da universidade, então, em que espaço específico ele é importante. E pela pertinência do tema, a contribuição que ele pode dar para o secretariado, para o campo científico. É obrigatório ter todos esses pontos aí? Não. Você vai escolher um só. Pegue um que mais se identifica e você vai justificar, entendeu? Pegue um que mais se aproxima dessa justificativa e pronto. Não precisa ter todos esses itens, não. Basta ter um só. Certo? Ficou claro para vocês não se aperrearem, ter que encontrar vários motivos. Não, um único motivo. Por que a sua pesquisa ela é relevante, é importante? Por quê? Então, você pega um aí que mais se aproxima e foca nele. Aí, eu trouxe aqui um exemplo de um artigo, certo? E trouxe as justificativas que se encontram nesse artigo. Então, vamos lá. Como é que está lá escrito no artigo? Justifica-se a relevância dessa pesquisa pelo comprometimento dos autores por desenvolver pesquisa secretarial iniciada ainda na graduação. Ou seja, qual é o ponto de relevância aqui? É pelo interesse do autor. Concordam? Isso aqui está pelo interesse. Os autores interessados pela temática, aí está justificando o desenvolvimento dela, pelo interesse do autor. Além disso, diante do aumento de professores, estudantes e profissionais de secretariado em difundir pesquisas científicas sobre secretariado, até o presente momento, existem poucos trabalhos que evidenciam a real participação estudantil na construção científica de secretariado. O que eu quero dizer com isso? É que tem poucos estudos, poucos trabalhos que dizem e que enaltecem a contribuição do estudante para desenvolver pesquisa. Quem é mais valorizado é o professor que é o pesquisador. Mas não, muitas das pesquisas que são publicadas em periódicos e nos eventos são produzidas e são iniciadas por iniciativa do estudante. Óbvio que ele vem com a orientação de um professor, mas se o professor tem um crédito dele, o estudante também tem que ter. E aí tem poucos trabalhos que falam sobre isso, né? Então, qual é o ponto aí? Pelo ineditismo, né? Por quê? Porque tem poucos trabalhos, e aí a gente vem agora endossar ainda mais. E qual é o ineditismo? É porque essa pesquisa aí, ela foi quantitativa, diferentemente das outras que tinham abordagem qualitativa, então a gente trouxe uma abordagem diferenciada para dizer que é inédito essa abordagem com essa temática. Ademais, o caráter do tema considera-se inovador. Isso aí é mais uma justificativa. Por quê? Visto que há o ineditismo, foi o que eu falei antes, né? Há o ineditismo em direcionar a pesquisa para quantificação e análise de produções científicas secretariais
sobre o enfoque da participação estudantil. Então, diferentemente das outras pesquisas, a gente saiu quantificando. O que foi que a gente fez? A gente pegou os artigos que foram publicados nos eventos de 2009 para 2010 até 2015, e a gente contou quantos artigos foram publicados. Desses artigos que foram publicados, quantos estudantes estiveram envolvidos, para a gente dizer que há uma grande participação de estudantes. Então, eu não posso dizer isso do achismo. A gente teve que comprovar, a gente teve que ir para campo, a gente teve que contar quantos estudantes tiveram, foi um trabalho arretado, para a gente dizer que o estudante ele tem muita contribuição e que, portanto, ele deve ser valorizado assim como o professor. Por fim, o outro motivo de justificativa é desmistificar, ou seja, desfazer, né? Essa ideia da presença do estudante como mero espectador passivo, ou seja, está ali nos eventos, somente recebendo, não contribui com nada. Então, essa pesquisa vem para dizer isso, que o estudante ele vai para um evento e a maioria deles não vai apenas assistir, vai também apresentar trabalho científico. Então, veja, era uma pesquisa em que a gente conseguiu colocar 4 motivos de justificativa, mas foi excedente, não precisava. Ter um único motivo já era o suficiente, entendeu? Mas, se tem outros motivos e você quer colocar para endossar, já que é o marketing do trabalho, aí você faz e mete bronca, entendeu? Mas, de primeira instância, um único motivo é o suficiente. E aí, o que acharam? Deu para entender? Acharam muito difícil? Eu achei top, excelente dica. Bom, eu vou deixar a hora de vocês praticar para em seguida, tá certo? Quando vocês puderem fazer isso com mais calma, porque eu sei que aqui exige pensar um pouquinho. Não é tão rápido quanto fazer um título. Exige pensar um pouquinho, exige refletir, colocar ali. Então, vou deixar para vocês fazerem isso em seguida e depois de marcar uma data, que é para vocês me enviarem isso aí. Aí, como eu disse, hoje a gente vai ter um caldo grosso aqui de conteúdo, que é para vocês terem condições de fato, começar a deslanchar isso aí, porque daqui a pouco a gente chega na nossa primeira avaliação, que é que vocês vão entregar aí a primeira versão dessa introdução, tá certo? Então, vamos lá. Depois da gente contextualizar o tema, depois da gente fazer a justificativa, a gente vai para o que agora? Problema. O problema da pesquisa. E o problema da pesquisa é de onde deve tudo partir, que nem foi a fala de Helenilson. Foi o que Helenilson disse. Ah, não, porque isso me intriga saber como é que os profissionais eles atuam dentro desse processo da gestão de pessoas, como é. Pronto, ele foi inquietado, ele foi provocado por uma situação real, né? E aí ele está transformando isso num problema de pesquisa. Da mesma forma, Letícia, diante dessa pandemia, então, como é que isso está afetando o trabalho do secretário executivo? Que a gente trabalha ali muito a tete a tete, muito próximo às pessoas, então como é que está se dando de modo virtual, né? Quais são as dificuldades? E detalhe, ela poderia fazer um estudo maior do tipo as dificuldades e as vantagens, mas não. Ela vai focar no problema, né? Quero só saber do problema e vamos focar no problema, ok. Então, quando a gente define um problema, nós estamos já a um passo dessa solução, né? Quando eu digo assim, eita, o pneu do meu carro, ele só vive murcho. Aí eu encho ele, aí ele murcha. Eu encho ele murcha. Ou seja, eu estou com um problema. O pneu não se mantém cheio. Então, vamos agora, já que eu identifiquei esse problema, vamos em busca da solução. Pego o carro, levo na borracharia, o borracheiro vai lá investigar e vai dizer, não, está com prego aqui dentro do pneu, por isso está murchando. Então, meu filho, tira esse prego daí de dentro, pelo amor de Deus. Então, assim, para a gente encontrar uma solução, tem que ter um problema.
né? Então, se você ainda não tem um problema dentro desse tema que você achou, tem que pensar um pouquinho, talvez conversarem entre si, entre vocês mesmo, coleguinhas, né? Ah, fulano, estou pensando nisso, e um vai ajudar o outro, um vai ser o advogado do diabo do outro, para ir problematizando. Pode falar comigo também no privado. Professor, eu acho que eu estou pensando num problema assim. Aí eu vou refletir junto com você para ver se vai, se não vai, para a gente se adiantar. Então, vamos lá. Primeira coisa. É importante demais vocês terem na mente de vocês essa estrutura, minha gente. Quando vocês têm na cabeça de vocês essa estrutura do artigo científico, vocês não se perdem no que vocês estão fazendo. Vocês podem fazer as coisas de bloco, de dizer assim, hoje eu vou estudar aqui, e hoje eu vou fazer essa contextualização desse tema, contar uma historinha, como surgiu, o que é que eu quero falar. Amanhã eu vou falar da justificativa, vou aqui justificar, escrever, porque é importante. Depois de amanhã, eu vou focar no problema. Então, quando vocês têm essa estrutura definida na cabeça de vocês, olha, eu sugiro que vocês peguem um post-it, uma folha de ofício, coloquem essa estrutura e pregue na porta do guarda-roupa. Sério, porque toda hora você vai estar ali vendo, você vai ter isso separado na sua mente, para você não se complicar, não ficar misturando tudo. Depois, quando a gente tiver tudo definido, aí sim, a gente vai juntar tudo. Aí vai ser lá, 1.1, introdução, né? Vai ficar lá, introdução. Aí, todas essas partes divididas, elas vão existir, não vai existir mais, vai ser tudo um texto corrido. Tudo um texto corrido, sem estar nada separado. Mas só depois, quando a gente tiver com tudo definido, porque senão você se complica e nada adianta. Da mesma forma, a gente tem essa questão da problemática. Aí vocês vão ter, né, introdução. Aí vai ter o tema, aí vai ter a justificativa, aí vai ter agora a problemática. Novamente, pega lá o caderninho, pega o papel no Word, a folha e bota lá, problemática. Pronto. E vocês vão fazer as coisas separadinhas. Eu coloquei aqui junto, por quê? Porque a gente tem a problemática, certo? E essa problemática, ela é encerrada, resumida, com a pergunta-problema. A gente vai problematizar, vai trazer referência, e a gente vai encerrar essa discussão do problema com uma pergunta, que é o que a gente chama de pergunta-problema. Então, vamos lá. O que é, então, a problemática? E aí, olha, minha gente, percebam a diferença desses termos. Problemática é uma coisa, pergunta, problema é outra. A problemática é justamente os parágrafos, o texto em que você vai colocar o problema que você encontrou. Então, essa problemática é uma situação em que você quer conhecer melhor, em que você precisa estudar melhor, é uma situação que tem um problema que aparentemente ainda não foi resolvida, né? Então, por isso que exige uma investigação, é um ponto de partida, né? Porque tudo vem justamente desse problema. Então, a problemática é isso. Aí você pode trazer autores, exemplo, com certeza, Lenilson vai encontrar aí muitos artigos sobre essa questão da gestão de pessoas, muito. E aí, o que ele vai fazer é pegar essa parte, né, que faz parte das atividades de gestão de pessoas, para relacionar com o secretariado e dizer assim, o que é que ele faz, quais são as dificuldades dele e tal. E aí, quando ele fizer isso, ele vai trazer esses autores, alguns deles, na problemática para fundamentar, né? Então, a problemática é esse textinho, essa historinha que vocês vão contar de um problema, de uma situação. Aí, o que foi que eu disse antes? Depois que você fizer contar essa problemática, você vai resumir ela com uma pergunta.
Então, o problema, ele deve ser encaminhado, né? Ele deve ser encaminhado com uma pergunta-problema. É a pergunta que vai direcionar todo o estudo. Então, quando vocês definirem essa pergunta, ela deverá ser respondida. Então, logicamente, ela será um dos nossos objetivos. Fica aí que essa dica é boa, mas para o final vocês vão entender. Então, a pergunta-problema, que é diferente da problemática, certo? É onde, de fato, você vai ter uma pergunta para questionar, né? Então, ela tem que ser objetiva, tem que ser compreensível, tem que ser clara, não pode estar com 2, 3, 4 linhas, não. É uma pergunta objetiva. Aí, chama a atenção de vocês, né? Para essa pergunta-problema. O problema, ele é original. Quando vocês olharem, que fizerem a pergunta de vocês, parem, reflitam, façam essas perguntas para si mesmo. O problema é original. O problema é relevante. Eu tenho possibilidades reais para executar essa pesquisa. Terei tempo suficiente. Por quê? Porque a pergunta a gente não vai ter que responder ela e a gente vai responder como. Aí, como é você que vai dizer? É um questionário? É uma entrevista? É só bibliográfico? Como é que vai ser? Certo? Alguns exemplos. Primeiro que eu trago para você é o seguinte: como que essa pergunta ela entra dentro da nossa introdução? Vocês viram que lá na justificativa, o início do parágrafo pode ser assim: justifica-se essa pesquisa por X, isso, aquilo, outro, né? Justifica-se a relevância desse estudo por isso, aquilo, outro, ok. E a pergunta, como é que ela entra? Ela não pode cair de paraquedas. Você vai trazer a problemática. Quando encerrar a problemática, aí a gente segue com a pergunta. Aí veja aqui como colocaram, né? Ó, para tanto, apresenta-se a seguinte questão norteadora de estudo, ou seja, questão, uma pergunta. Então, vamos lá para a pergunta. A implementação de um plano de carreira pode contribuir para o desenvolvimento e organização da paróquia? A implementação de um plano de carreira pode contribuir para o desenvolvimento e organização da paróquia e, ao mesmo tempo, servir como incentivo aos seus colaboradores? Então, certamente que as respostas respondem essa pergunta. Será que a implementação de um plano contribui ou não? Não sabemos, né? Tem que ler o artigo. Outro exemplo. Aí a gente está lá, né? Falando da problemática, contextualizamos, trouxemos os autores. Aí, ó, esse colchetes aqui com 3 pontinhos é justamente porque tem algo antes, né? Que não dá para colocar aqui. E aí, segue-se para a pergunta. Com a seguinte problemática adotada. Vejam, e aí é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês para uma coisa que está aí e que está errado. Essa palavra aqui, ó, problemática, certo? A problemática é a pergunta problema? Hein? A problemática é a pergunta problema? Ou são diferentes? A problemática e a pergunta é a mesma coisa? Hein? Chutem aí. Não. Muito bem. Não é a mesma coisa. Se não é a mesma coisa, aqui não caberia essa problemática, né? Porque o que ele quer apresentar aqui não é mais
a problemática, ele quer apresentar aqui a pergunta-problema. Então, eu trouxe esse exemplo aí, que é um exemplo errado, para vocês terem essa diferença. Então, quando vocês fizerem o texto de vocês, com a seguinte questão, problema, com a seguinte pergunta, problema, com a seguinte questão norteadora, com a seguinte indagação. Por quê? Porque está remetendo-se a uma pergunta. Aqui não, aqui está errado, aqui não é problemática. A problemática é o que veio antes. O que vem depois é a pergunta. Passando para a pergunta, efetivamente, vamos lá. Quais são os processos secretariais que podem ser melhorados pela visão da secretaria e do Câmara? Então, quais são os processos secretariais que podem ser melhorados? Que tipo de processo? Atendimento ao cliente, arquivamento, organização de reunião. Então, dentro dessas atividades, existem os processos que podem ser melhorados? Possivelmente. E aí, eles fizeram uma pesquisa com os secretários de algumas secretarias, né, da universidade, para que eles dissessem quais eram os processos em que eles queriam propor melhoria. Né? Por fim, não. Terceiro exemplo, aí vem uma outra forma da gente introduzir a pergunta no nosso artigo. Dessa forma, eis a questão. Olha aí. Certíssimo. Como a utilização de ferramentas tecnológicas pode facilitar o processo de planejamento e organização de eventos? Novamente. Como a utilização de ferramentas tecnológicas pode facilitar o processo de planejamento e organização de eventos? Excelente, bem objetivo, curto e ótimo. Outro exemplo. Vejam aí como eles iniciaram a pergunta. Com o intuito de responder a seguinte questão de pesquisa. Aí vamos lá, né? Como as competências do profissional de secretariado executivo podem ser utilizadas na reorganização do arquivo digital? Como as competências do secretário podem ser utilizadas na reorganização do arquivo digital? Aí, o outro exemplo, a gente tem uma nova forma aí deles colocarem, né, introduzirem essa pergunta. Veja. Faz-se necessário os seguintes questionamentos. Excelente. Excelente. Aí aqui, ao invés de uma pergunta só, tem duas. Vamos lá. Quais as possíveis razões para a significativa desvalorização da profissão e aos profissionais da área secretarial ao longo da história? Quais as possíveis razões para a significativa desvalorização à profissão e aos profissionais da área? Segunda pergunta. O que tem motivado a construção de estereótipos negativos com relação a essa profissão? Eu trouxe esse exemplo para vocês porque aqui tem duas perguntas. Tá certo? Tá certo, tá correto. Mas eu sugiro que vocês só trabalhem com uma pergunta. O que foi que eu disse antes? Quando a gente tem uma pergunta, logicamente a gente vai ter respostas. Quanto mais perguntas a gente tiver, mais a gente vai ter que ter respostas. Que são o quê? Os objetivos. Então, como vocês estão ainda assim, numa primeira experiência de elaborar um artigo, né, então a gente vai com calma para a gente poder ter um sucesso melhor. Façam apenas uma única pergunta. Não vão para duas. Atenção. Por quê? Porque quando vocês forem pesquisar os artigos científicos, certamente que vocês vão lá ler a introdução e vão em busca de quê? Da pergunta. Com o sinal de interrogação, sim ou não? Sim. Porque já vai facilitar, né? Vou buscar ali que tem o sinal de interrogação já para eu ler a pergunta e tal. Mas existem perguntas, problemas, que não são perguntas, são frases. Eita, Beli, tu agora complicou tudo. É verdade.
né? É verdade. Então, veja, por isso que eu trouxe esse exemplo aí para vocês. Vejam só como foi introduzida a pergunta-problema depois da problemática. Veja. Por isso, a problemática desse estudo questiona. Entendeu? A problemática. Não está certo? Está certíssimo. Quem está questionando? A problemática. O que é que a problemática está fazendo? Questionando. Então, a problemática desse estudo questiona quais são as competências dos secretários executivos à luz do eixo das competências humanas. Então, não precisava aqui de ter uma pergunta, mas é uma pergunta, certo? Aí, o que é que eu sugiro para vocês? Vocês fazerem uma única pergunta, não fazer como frase. Esse tipo de pergunta exige um pouco mais de maturidade do pesquisador, entendeu? De fazer uma pergunta em forma de frase. Então, para vocês também não se complicarem ou acharem que é difícil demais ou se perderem, então, vamos no tradicional. Qual é o tradicional? Uma pergunta, com interrogação no final, ponto final. Certo? Então, se vocês encontrarem artigos científicos que não têm interrogação, não é que está errado, né? É porque a pergunta está ali camuflada como uma frase, certo? Mas aí vocês tomam como modelo os exemplos tradicionais, uma única perguntinha, objetiva, clara, compreensível e pronto. Novamente, vou deixar para vocês praticarem em seguida, vocês vão ter uma semana aí para pensar, começar a escrever, tá certo? E... Não, Matheus, não se assuste não, porque vocês terão tempo, terão uma semana todinha, vou estabelecer um prazo aqui para a gente avançar. Vejam só, e segunda-feira é feriado, né? Olha só que bênção. Se a gente não tivesse mudado a nossa aula para segunda-feira, então a gente ia ter aula na terça. Mas como a gente mudou para segunda-feira, então segunda-feira é feriado, a gente não vai ter aula. Ou seja, vocês deverão, minha gente, aproveitar esse momento, feriadão, quem não for viajar, quem não for para o prédio, quem não for para canto nenhum, parar para fazer isso, viu? Porque o tempo ruge. Aí, veja só, qual é o nosso caminho? A gente já falou da justificativa, já. Já falamos da problemática, também. Já falamos da pergunta-problema, acabamos de falar. A gente está chegando ao final, ó. Daqui a pouco a gente já falou de todos os elementos da introdução, e aí é hora de vocês praticarem. Mas por hoje, eu vou parar aqui, eu vou até o objetivo geral, certo? Os objetivos específicos vai ficar para a nossa próxima aula, quando a gente se encontrar, tá certo? Porque aqui já foi conteúdo demais, certo? Mas eu vou trazer para vocês o objetivo geral, porque é uma dica de ouro, uma dica fantástica, e que vocês vão ficar, assim, estupefatos com a dica de ouro. Inclusive, nós temos já, essa é a nossa segunda dica de ouro, né? Qual foi a nossa primeira dica de ouro? Eu sei que vocês não vão lembrar, porque eu sei que foi muita informação, então eu vou dar essa colher de chá, mas vocês anotem a nossa primeira dica de ouro, e hoje eu vou dar a segunda dica de ouro, para vocês não esquecerem, porque depois... Diga. Eu acho que eu lembro a primeira. Qual é? Que era dar uma olhada no resumo, aí corria para a conclusão e via o que tinha. Bingo! Alonso me cobre, você tem meio ponto, ganhou meio ponto. Não, Helenilson, viu? O meio ponto é seu. Ó, tem que fazer, porque eu não estou vendo quem está falando. Pronto, Helenilson acertou, me cobre, tá aqui gravado, ganhou meio ponto na sua primeira nota. Viu? Meio ponto, muito bem. Ainda bem que está gravado, graças a Deus que está gravado. Mas eu posso esquecer, né? Vocês sabem, é muita informação, mas quando eu botar essa nota, professor, o meio ponto foi incluso, viu? Aí eu disse, eita, foi não, esqueci, vou botar agora. Eu já estou dizendo que eu vou esquecer, né? Porque realmente, daqui que vai ter a primeira nota, vai passar algumas aulas. Mas é isso.
Sugestão de pesquisa futura lá nos artigos. Essa é a primeira dica de ouro. Agora a gente vai para a segunda. Depois da gente ver a nossa pergunta-problema, a gente automaticamente, a gente já tem o nosso objetivo geral. Por isso que eu vou trabalhar ele hoje. E vou deixar os específicos para depois, porque realmente não dá para hoje mais. Por quê? Olha a dica de ouro. A gente vai pegar a nossa pergunta-problema e a gente vai transformar ela numa frase. Quando a gente transformar ela numa frase, aí a gente vai retirar o símbolo da interrogação, certo? Vamos colocar um verbo de ação, porque objetivo significa dizer que a gente vai alcançar, fazer alguma coisa. Então, quando a gente botar um verbo de ação, automaticamente a gente tem o quê? Objetivo geral. Vamos visualizar melhor isso, né? Como assim, Bem? Isso é toda aquela história que ninguém conta, mas a prática é desse jeito. Porque o que é que a gente encontra de algumas problemáticas nos artigos? Nos artigos a gente tem a pergunta-problema, uma pergunta-problema, e o objetivo geral, um outro objetivo geral diferente da pergunta-problema. O que é que acontece? Como a pergunta ela exige uma resposta e o objetivo geral exige resposta também, a gente vai ter duas coisas aí, não faz sentido. Então, a pergunta-problema, ela tem que ser igual ou bem similar ao objetivo geral, porque um está ligado ao outro. E o que vai diferenciar são os objetivos específicos, porque são desdobramentos do objetivo geral. Vamos ver isso na prática. Na prática, para vocês verem como funciona, certo? Pergunta. Isso aqui foi retirado de alguns artigos. Então, vamos lá. Como as competências secretariais implicam nas atividades realizadas pelos profissionais de secretariado? Vamos ler de novo para a gente entender. Como as competências secretariais implicam nas atividades realizadas pelos profissionais de secretariado? Como as competências secretariais implicam nas atividades realizadas nesse escritório de advocacia? Essa é a pergunta, né? Eu quero saber como é que as competências do secretário implicam nas atividades realizadas lá no escritório de advocacia. Poderia ser numa clínica, poderia ser num consultório, poderia ser na escola, poderia ser no comércio, mas está focando no escritório de advocacia. Qual é o objetivo? Então, primeiro, né, eu já começo cortando aqui essa interrogação, certo? O início da pergunta, né? O como, o quais, o que, a gente retira também e a gente substitui, por um verbo de ação. Esses verbos de objetivo, se vocês botarem assim no Google, verbo para objetivo, vai vir um monte para você escolher o que você quer. Então, partindo do princípio de que a pergunta-problema transformada numa frase é o seu objetivo geral, nós teremos o quê? Analisar como as competências secretariais implicam nas atividades realizadas pelos profissionais. Ou seja, quando você chegar na etapa de ter a sua pergunta-problema, automaticamente você já tem o seu objetivo geral. Automaticamente. Só é fazer esses ajustes e você já tem o seu objetivo geral. Vamos dizer que no decorrer da sua pesquisa, a sua pergunta-problema ela teve que ser alterada. Você vai alterar o seu objetivo geral, sim ou não? No decorrer da sua pesquisa, você sentiu a necessidade de alterar a sua pergunta, né? Porque depois ela foi ficando mais clara e você foi e alterou. Quando você alterou a sua pergunta, você altera também o seu objetivo? Isso mesmo, Júlio. Com certeza altera o objetivo. Então, um está agarrado no outro. Se eu alterar meu objetivo, eu altero também a pergunta-problema. Se eu alterar minha pergunta, eu altero também o meu objetivo. Está um agarradinho no outro. Vamos lá, exemplo 2. Exemplo 2.
As empresas que prestam serviços de consultoria, assessoria e capacitação para escritórios de advocacia contemplam no seu portfólio habilidades e conhecimentos comuns à área de secretariado. Preste atenção. As empresas que prestam serviço de consultoria, de assessoria, de capacitação, elas têm no portfólio delas habilidades e conhecimentos que são da área de secretariado. Oi, né? Como que vai ser o objetivo dessa pergunta? Né? Poderia ser mais simples, mas os autores aqui complicaram a situação. Vejam só. Primeiro, ele vem, né, retira aqui, ó, a interrogação. Segundo, ele mexeu aqui no objetivo e ficou confuso. Vamos ler. Identificar no portfólio das empresas e dentro de suas respectivas atividades. Isso aqui já não tem a ver. Né? E dentro das suas respectivas áreas de atuação, tipos de habilidades e conhecimentos comuns às habilidades e conhecimentos. Veja como o autor mexeu e que complicou demais. E que ficou elegível. Isso não tá com cara mais de objetivo. Então, se ele tivesse retirado o símbolo da interrogação e tivesse colocado identificar se as habilidades e os conhecimentos estão no portfólio das empresas que prestam assessoria e capacitação. Ok. Mas aqui ficou confuso demais. Então, ele quis, vamos dizer assim, diferenciar, mas não fez direito, certo? Então, esse é um exemplo do que não se deve fazer. Então, para vocês não cometerem esses erros, vamos para o terceiro, para a gente fechar esse entendimento, certo? Vamos lá. Terceiro exemplo. Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização dos processos internos? Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização dos processos internos? Como? Alguém arrisca? Alguém quer fazer esse objetivo aí? Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização dos processos internos referentes às ações da cidadania realizadas. Esse final aí é só repetir. Então, quem arrisca? Ninguém, então vamos lá, né? Vocês estão devagar hoje, viu? Exceto a Helenice. A Helenice já deu show aí, já garantiu o meio pontinho dele, muito bem. Então vamos lá. Como seria aí o objetivo, né? Averiguar de que maneira o profissional de secretariado executivo pode contribuir na padronização dos processos. Certo? Entenderam? Então, ele retirou aqui e colocou esse verbo de ação, averiguar de que maneira o profissional está. Poderíamos também ter feito o quê? Identificar se o profissional de secretariado. Por quê? Percebam. Quando eu estou dizendo assim, averiguar de que maneira o secretário pode contribuir, eu já estou afirmando que o secretário ele pode contribuir de alguma forma. Mas com base em que eu estou afirmando isso? Então, quando eu coloco o identificar-se, primeiro eu vou dizer, né, eu vou identificar se o secretário ele pode contribuir com a padronização dos processos.
Se o secretário puder contribuir com a padronização do processo, agora eu vou perguntar de que maneira ele pode fazer isso. Certo? Mas as duas formas estão certas. Isso aí é questão de encaminhamento lá dos autores. Eu não li o trabalho todo para saber, mas não é que está errado, não, está certo. Pode estar aqui, ó, averiguar de que maneira o secretário, ok. E também poderia ter outra forma, identificar, que seria até mais fácil, né? Se a gente for partindo aqui desse princípio de esses pequenos ajustes, seria até mais fácil. Identificar se o profissional do secretariado executivo pode contribuir na padronização do processo. Entenderam? Sim ou não? Certo? Então, o que é que vocês vão fazer? E tudo isso aí. Vocês vão começar a desenvolver, né, se não começaram ainda, mas então continuar, fazer, a gente vai só focar nessa introdução, vocês vão fazer a contextualização desse tema, 2 parágrafos, 3 parágrafos, assim, no geral, uma introdução, ela tem no máximo 2 páginas, no máximo. 1,5 páginas para 2 páginas, no máximo. Então, ali você vai reorganizando 2 parágrafos para o contexto, aí 2 parágrafos para a problemática, mais 1 parágrafo ou 2 para justificativa. Aí depois vem a problemática e os objetivos, entendeu? Então, sigam a dica que eu dei de colocar tudo estruturado lá no Word, definido, separadinho. Aí você vai trabalhando aos pouquinhos, lê a problemática, achou que está faltando uma coisa, mas deixa lá separado, para não se misturar com a justificativa, entendeu? O que mais? Enfim, né? Nossa aula de hoje foi bem pesada, bem muito conteúdo, para que vocês pudessem, de fato, se encaminhar aí, tá certo? Então, eu vou interromper aqui a gravação.